Salmo de número 91, tem sido a palavra que o Senhor tem posto em nosso coração. Quando vínhamos ali pelo caminho, o Senhor também vinha trazendo essa palavra no nosso coração. Salmo de número 91. Iremos ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Amém! Diz a palavra do Senhor assim: que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade, o seu pavês e escudo, é escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem e em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quantos podem dizer amém? Amém! Oh, glória! O Senhor, pois, aplique essa bendita e preciosa palavra aos nossos corações. Os irmãos conhecem o Salmo 91, até talvez alguém aqui decorado, se não tem decorado, mas conhece muito bem. Salmo 91 tem sido um dos salmos mais belos que encontramos na palavra de Deus. Talvez apenas o Salmo de número 23 possa ser mais conhecido que o Salmo 91. Mas são salmos que edificam a nossa alma. São palavras de Deus que regenera o nosso espírito, revigora o nosso espírito. Os irmãos estão bem lembrados de que o povo de Deus costumava louvar a Deus através dos salmos, de forma que o livro de Salmos, os cânticos aqui dos Salmos, são expressões de louvores ao Deus Altíssimo. O povo de Deus, quando ia para Jerusalém, ele costumava levar esse inário, esse pequeno livro, esse pequeno conjunto de cânticos e entoando durante o caminho. A estes salmos, alguns dos irmãos vão ver os títulos de salmo de romagem, ou de degraus, ou cântico de degraus. Eram justamente aqueles hinos preferidos do povo quando o povo ia para Jerusalém para louvar a Deus, para celebrar alguma festa, alguma Páscoa, ou quem sabe uma outra festa. Mas o que quero dizer para os irmãos nesta tarde é que esses louvores tinham como principal objetivo aquilo que Deus havia feito na vida do povo. O povo se alegrava e glorificava a Deus por tudo aquilo que Deus havia feito. Glória a Deus. Em outras palavras, eu quero dizer para os irmãos que o povo de Deus sempre foi um povo agradecido a Deus pelos seus milagres, pelas suas intervenções. O livro de Salmo, e este 91, por exemplo, é uma expressão de alguém que pôde com certeza experimentar o livramento e o milagre da parte de Deus. Se tem uma coisa que qualquer crente é capaz de falar, eu acho interessante, irmãos, quando muitas vezes alguns crentes chegam aqui para dar uma saudação, para dar uma palavra. Alguns às vezes não têm muita habilidade com aquilo que é a expressão da pregação, mas alguns chegam aqui de maneira tão humilde e dizem assim: olha, irmãos, eu não sei pregar, eu não sou pregador, mas eu sei dizer que Jesus é bom, eu sei dizer que Jesus faz, eu sei dizer das coisas que Deus tem feito
na minha vida. E se nós dermos um microfone até para aquele novo iniciante no Evangelho, ele terá alguma coisa para falar e Deus operou na sua vida. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Salmo de número 91 é um salmo que trata das coisas que Deus fez na vida do seu servo. É interessante porque alguns salmos têm o seu escritor bem colocado. Por exemplo, o salmo de número 23 é um salmo que Davi escreveu. E é interessante porque quando nós lemos o salmo, de alguma forma nós nos lembramos de Davi, da sua história e de tudo aquilo que Davi passou. E de certa forma nós colocamos o salmo ao lado de Davi, mas Davi é apenas um escritor, é apenas alguém, um instrumento que Deus se utilizou para trazer aquela palavra tão maravilhosa. Se nós lermos o Salmo 90, nós iremos nos lembrar de Moisés, porque o Salmo 90 é de Moisés. O Salmo 91 não tem o seu autor identificado, e é interessante, alguns atribuem a Moisés, outros atribuem a Davi, mas não importa, o que importa é que Deus operou, o que importa é que Deus fez. Talvez esse salmo tão maravilhoso não tenha Deus permitido que o escritor aparecesse para que unicamente a glória seja para Deus, a honra seja para Deus, o louvor seja para Deus, e para que nós unicamente olhemos para Deus. É verdade, meu Jesus lindo. O verso de número 7, ele nos chama muito a atenção. Ele nos diz assim: caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Quando nós lemos isso, irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que há muita interpretação que não está correta quanto ao Salmo 91. Por exemplo, algumas pessoas pegam a Bíblia e abrem a sua Bíblia em cima da televisão, em cima da estante, em algum lugar, no Salmo 91, achando que terá um livramento e que será protegido, porque a sua Bíblia está aberta no Salmo 91. Não é isso que a Bíblia ensina de forma alguma. Isso é um tipo de amuleto, isso é um tipo de superstição, e o crente ele não anda com amuleto, o crente não anda com bengala, o crente não anda com superstição, o crente anda com Deus, o crente anda com Jesus, o crente anda com o Espírito Santo. E essa é a garantia, irmão, de que há livramento, e essa é a garantia que Deus opera em nossa vida. Então, há muita contradição. Alguns tentando explicar o Salmo 91, atribuem o Salmo 91 à pessoa do Senhor Jesus Cristo, diz: este Salmo é messiânico, porque não tem condição de 1000 cair do meu lado e de 10.000 à minha direita e eu não ser atingido. Então esse Salmo é messiânico. Mas, irmãos, não tem como nós atribuirmos unicamente esse salmo à pessoa do Senhor Jesus. Alguns pegam até o texto bíblico de Mateus, no capítulo 4, e dizem assim: mas está na Bíblia. O próprio inimigo disse: lança-te daí, porque a teu respeito está escrito. E é verdade que aquele salmo também alcançava o Filho de Deus, mas alcança também a você, alcança também a mim, porque a palavra de Deus é para todos nós, não só no passado, no que Deus fez, porque Deus já havia feito isso, livrado o seu povo de maneira extraordinária, mas no presente também e no futuro também. A palavra de Deus é viva e eficaz e é poderosa para nos alcançar em qualquer tempo. Glória a Jesus. Então o Salmo 91, tendo como um salmo messiânico, não me parece ser a melhor expressão daquilo que a Bíblia quer nos trazer. Alguns outros atribuem o Salmo 91 a tantas outras coisas. Eu quero dizer aos irmãos que há uma maneira mais simples de nós compreendermos o Salmo 91. É justamente olhando para duas coisas interessantes. A primeira coisa é o versículo 1. Devemos entender todas as bênçãos que seguem do Salmo 91 através do verso de número 1. Se nós não olharmos para o Salmo 91, para as suas promessas, através do verso 1, não conseguiremos entender muito bem o que Deus quer nos falar. Uma outra visão que devemos ter sobre o Salmo 91 e que não dá para nós esquecermos é que nós não devemos, preste bem atenção nesta palavra, nós não devemos interpretar a Bíblia através do Salmo 91. Devemos interpretar o Salmo 91 através da Bíblia. Não é o Salmo que me dá direção para eu entender a Bíblia, é a Bíblia que me dá direção para eu entender o Salmo. E eu estou dizendo
aí aqui, naquela palavra, no reteté de Jeová. Mas, irmãos, quando cheguei em sala de aula, quando fazia a minha faculdade, tive a oportunidade de fazer a faculdade de teologia, uma das coisas que me marcou muito e que me traz a responsabilidade de fazer essa pequena introdução, é que o professor disse: tem muito crente no manicômio. E aquilo me chocou. E aí ele continuou falando, todo mundo perguntando por quê. Ele disse: porque muitas pessoas esperam coisas que Deus não prometeu, e quando essas coisas não chegam, se decepcionam, e tem muito crente no manicômio. Eu disse: meu Deus. A minha esposa também é da área de saúde. Quando eu cheguei em casa aqui, contei para ela, ela disse: e é verdade, porque eu já passei por lá também, trabalhando, e tem muito crente que perdeu o juízo, porque se decepcionou com aquilo que Deus não prometeu. Então eu me sinto na responsabilidade de fazer essa introdução, para que nós entendamos a palavra de fato e de verdade, do jeito que ela é. E eu não estou dizendo aos irmãos que Deus não livra, e eu não estou dizendo aos irmãos que Deus não age, que Deus não nos abençoa, e que essa palavra não é verdadeira. Não é isso, irmão. Eu estou dizendo para os irmãos que nós temos que entender a base das Escrituras, porque algumas pessoas pensam que o Salmo 91 diz isso, então nada vai me acontecer, não vai vir nenhuma tribulação sobre a minha vida, não vai chegar nada difícil para eu enfrentar, não vai vir nenhuma adversidade, eu não vou passar por nada, Deus vai me proteger. E isso não é verdade, porque por vezes iremos passar por tribulações, por vezes nós iremos passar por dificuldades as mais difíceis possíveis. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romano, ele diz assim: porque a tribulação produz paciência, e a tribulação também produz sobre a tua vida experiência. Então, muitas vezes Deus vai se utilizar de tribulações para trazer benefícios à minha e à tua vida. E a proposta de Deus não é te isolar das dificuldades, porque ninguém sofreu mais do que Cristo Jesus. Ninguém sofreu mais do que os seus discípulos, ninguém sofreu mais do que os seus apóstolos. Eles sofreram. A Bíblia diz no Salmo, no capítulo 11 de Hebreus, que muitos foram cerrados ao meio, ou seja, morreram cerrados, outros foram lançados ao fogo, outros sofreram naufrágio e fome e dificuldades as mais diversas. E Deus não nos está prometendo um mar de rosas aqui nessa vida. Essa doutrina não é doutrina de Deus, é doutrina diabólica, é teologia da prosperidade, não é bíblica. A doutrina bíblica é que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ainda que eu passe por qualquer dificuldade, Deus está comigo. Eu posso passar pelo vale, irmão. Não é isso que o Salmo 90 está dizendo para mim: olha, a partir de hoje não tem mais vale na tua vida, você não vai passar pelo vale da sombra da morte, você não vai passar por vale nenhum. É mentira, irmão. Muitas vezes iremos enfrentar o vale da sombra da morte, mas tem uma coisa: o Senhor está comigo, o Senhor está contigo, e você vai passar, e você vai chegar do outro lado, porque Deus está contigo. Irmão Marcos, de fato, o que quer dizer o verso de número 7 que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita? Leia o versículo de número 1, o verso de número 1, que diz assim: aqui está todo o segredo para a compreensão do Salmo: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aqui está o segredo do Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Há uma consequência para quem está em Deus, há uma consequência para quem anda com Deus. Quem está em Deus, quem anda com Deus, quem está em comunhão com Deus e Deus com ele, há uma consequência. E qual é a consequência? Ele descansa. De tal forma que o Salmo está falando para nós, não exatamente essas coisas que nós costumamos ouvir, mas o Salmo está dizendo para nós que Deus se importa com o meu e com o teu descanso, que Deus quer nos dar descanso, e esse descanso que Deus quer nos dar é em qualquer situação. Glória a Deus. E de repente você vai dizer: mas como é que eu vou descansar se a situação é difícil? Como é que eu vou descansar se o inimigo está me perseguindo? Se Faraó está com seus carros e cavaleiros e cavalos atrás de mim? Se na frente está o mar e se dos lados está a montanha? E se eu não tenho para onde fugir, como é que eu posso
descansar? Você pode descansar porque a sombra do Deus onipotente estará sobre a tua vida. Perceba que a sombra não é a sombra do Altíssimo que estará na sua vida, porque você está no Altíssimo, você está no esconderijo do Altíssimo. Agora sobre a sua vida, para que haja descanso, estará a sombra do Deus onipotente. E o que é isso? E o que é que a Bíblia quer dizer com isso? Deus está dizendo para mim e para você que Ele é El Shaddai, que Ele é todo-poderoso, porque você pode descansar, porque o Eu Todo-Poderoso está contigo. Você pode descansar, porque o El Shaddai está contigo, porque a sombra do onipotente, daquele que pode todas as coisas, está sobre a tua vida. Logo, você pode descansar. 1000 caiu ao meu lado, 10.000 caiu à minha direita, mas tu não serás atingido. O que é que a palavra de Deus está querendo dizer para mim e para você? Está querendo dizer o que está escrito. É simples, irmãos. Está querendo dizer o que está escrito no Salmo de número 136. Veja o que a Bíblia diz no Salmo de número 136. Dura para sempre, isso mesmo. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças, verso 3. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. E se nós continuarmos lendo, haverá uma série de ações e benefícios de Deus para conosco. E o que é que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que o agir de Deus para comigo e para contigo é ilimitado. O Deus ao qual nós estamos à sombra dele, quando ele age ao meu e ao teu favor, o poder dele não é um poder limitado. Não, eu só livro se tiver 10 de um lado e se tiver 20 do outro. Mas se tiver 200 de um lado e 300 do outro, eu não tenho poder para livrar. O que a Bíblia está dizendo é que Deus está mostrando a sua glória, o seu poder, a sua majestade, e mostrando para mim e para você que o seu agir é ilimitado, que ele pode fazer qualquer coisa na minha e na tua vida, e isso me traz uma recompensa muito grande. Eu posso descansar no meu Deus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não será atingido. Deus está dizendo para mim e para você: fica tranquilo, porque você está em mim, você está sobre a sombra do onipotente. Pode descansar, porque o meu agir é ilimitado. A Bíblia chega a dizer em Mateus, palavra do Senhor Jesus, que nem um fio da tua cabeça irá se perder. Sabe por quê? Porque o Deus onipotente, o Deus altíssimo, está cuidando da minha e da tua vida. Pode descansar, pode ficar tranquilo. Se eu tivesse que dizer um texto que no Novo Testamento que nos traz essa ideia daquilo que o Salmo 91 quer trazer, eu citaria a passagem de Marcos no capítulo 4, no versículo 35. Os irmãos conhecem a passagem? A Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade, Jesus estava na popa do barco, dormindo, descansando. Os discípulos ficaram aterrados por causa da tempestade, porque a água estava entrando no mar e o vento estava muito forte. A Bíblia diz que os discípulos acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não importa que nós pereçamos. Meus irmãos, percebam que eles passaram pela tempestade, percebam que a água entrou no barco, percebam que o vento ia balançando o barco parecia afundar, mas percebam também que Jesus estava na popa do barco descansando. O Salmo 91 é um atestado de Deus para mim e para você, que você pode descansar em meio às lutas desta vida, em meio às tempestades desta vida, em meio às tribulações desta vida, porque o teu Deus está no barco, o teu Deus está na proa do barco. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus acordou, não deu resposta nenhuma. Aqueles homens logo foi, se dirigiu ao mar e disse: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o mar acalmou-se e o vento aquieta.
até o mar e o vento lhes obedece. É a sombra deste homem que você está, é o descanso desse homem que você deve estar, porque esse homem manda no mar, esse homem manda na terra, esse homem manda em todas as coisas. Glória a Deus. 1000 caem ao meu lado, 10.000 caem à minha direita, eu não serei atingido. Por quê? Porque eu estou à sombra do Onipotente e eu posso descansar. O outro versículo que eu gostaria de citar para os irmãos é o de número 10, que diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. E o 11 também: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Nenhum mal te sucederá. Nós não devemos entender: nenhum mal te sucederá, como nenhuma tribulação acontecerá com você. Nós não devemos entender: nenhum mal te sucederá, como nenhuma tragédia de morte acontecerá com você. Não! Nós não devemos entender: nenhum mal te sucederá, como eu não passarei por nenhuma dificuldade aqui nessa vida. Não, de forma nenhuma. Não é isso que a Bíblia está dizendo. E antes de eu dizer o que a Bíblia está dizendo para os irmãos, deixa eu mostrar na Bíblia que a Bíblia não ensina isso para nós. Veja o que diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 6. 2 Coríntios 1:6 diz assim: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Vou esperar os irmãos encontrar 2 Coríntios 1:6. Vai lá. 2 Coríntios 1:6 diz assim, deixa eu ler para os irmãos: mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como somos co-participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, preste bem atenção ao que diz o versículo 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando do apóstolo Paulo, o apóstolo das nações. Ele diz assim: eu não quero que os irmãos ignoreis a natureza da tribulação que veio sobre a nossa vida, porque essa tribulação foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Então veja o que o apóstolo Paulo está dizendo: que veio a tribulação, que veio uma situação tão difícil sobre a vida dele, mas a Bíblia diz que ele encontrou livramento em Deus. Então quando a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, não é que você não irá passar por situações difíceis. Lembra, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Diz a Bíblia que eles ficaram numa situação tão difícil que o rei lançou ele na fornalha de fogo ardente. E em meio à fornalha de fogo ardente, Deus livrou a Sadraque, Mesaque e Abednego, mas ele passou pela fornalha, irmãos. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova dos leões. Eu não queria estar aquela noite lá com Daniel, porque eu não sei como é passar a noite em uma cova cheia de leões, mas diz a Bíblia que o Deus Todo-Poderoso livrou a Daniel. Quando o Salmo diz: nenhum mal te sucederá, descansa, fica tranquilo, porque os projetos que prevalecerão na tua vida são os projetos de Deus. Os planos que prevalecerão na tua vida são os planos de Deus. Não é que o diabo, com seus planos,
fica tranquilo, porque os planos de Deus irão prevalecer na tua vida. É o que está lá escrito no Novo Testamento, em 1 de João, no capítulo número 5, versículo 20, quando diz assim: e o maligno não te toca. Oh, glória! Aleluia! Mal nenhum te sucederá. Glória a Deus. Os planos de Deus são os planos que prevalecerão na tua vida. Às vezes, irmão, nós pensamos que os planos que prevalecerão na nossa vida, por vezes pensamos que é os planos do inimigo, do diabo. Às vezes eu vejo o irmão dizendo assim: Deus me deu um grande livramento, mas foi por muito pouco. Mas faltou uma besteirinha de nada para o inimigo tragar a minha vida, para eu ser totalmente sucumbido. Faltou, uma besteirinha. Deus chegou já no último momento, no último instante, e me livrou. Parece, irmãos, que Deus chegou aos 45 do segundo tempo, já na prorrogação, para livrar a gente, quando a Bíblia não ensina isso. Porque o poder de Deus é infinitamente superior ao poder do diabo. Ele pode armar, irmãos, cilada para mim, para você. Ele pode armar de manhã, de tarde, de noite, o dia todo, o mês todo, o ano todo. Ele pode armar quantas ciladas ele quiser. O que vai prevalecer na tua vida são os planos de Deus, são os projetos de Deus, porque assim diz o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Eu é que sei que planos tenho a teu respeito. São planos de paz e não de guerra, para te dar o bem que você deseja. Os planos de Deus não podem ser frustrados. A Bíblia diz que Jó chegou, depois de toda aquela luta, depois de toda aquela tribulação, Jó diz assim: olha, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. E agora Jó diz assim: porque eu agora bem sei que nenhum dos teus propósitos podem ser frustrados, nenhum mal te sucederá, porque os planos de Deus vão se cumprir na tua vida, os projetos de Deus vão se cumprir na tua vida. Como é que isso é possível? Porque muitas vezes o inimigo ataca. A Bíblia diz que Deus dá ordem ao meu e ao teu respeito, e os anjos, segundo Hebreus, lá em Hebreus está escrito no capítulo 1, no versículo 14, que os anjos de Deus são espíritos ministradores que atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja que palavra! São espíritos ministradores que agem em favor daqueles que irão herdar a salvação. Tem muita coisa, irmãos, que às vezes não é bem como a gente pensa, que às vezes é o contrário do que a gente pensa. Eu lia, por exemplo, deixa eu compartilhar com os irmãos, para a gente encerrar. Eu li a Gênesis capítulo 29, se você puder abrir a sua Bíblia, e Deus me mostrou algo aqui que alegrou o meu coração. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Veja como Deus nos livra. Gênesis 28, versículo 10, diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Agora veja o que diz o versículo 12: e sonhou, eis posta na terra uma escada, preste bem atenção, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Diga comigo: e os anjos de Deus, subiam e desciam por ela, pela escada. Agora preste bem atenção: os anjos de Deus subiam e desciam, subiam e desciam. Oi, irmãos, não era descia e subia, não. Não, eles subiam e desciam, porque eles são seres ministradores que atuam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Veja que coisa maravilhosa. Sabe aquele livramento que você muitas vezes não sabe como aconteceu? É porque os anjos já estavam
aqui para te proteger, para cuidar de você. Sabe aquela pessoa que de repente apareceu e que de repente sumiu? A Bíblia diz que Ló recebeu em sua casa anjos. Crentes receberam anjos sem saber. Os anjos subiam e desciam, subiam e desciam, porque o nosso Deus, Ele nos livra de todo o mal. Saia daqui nessa tarde, certo? De que os planos de Deus e o poder de Deus é suficiente para que você chegue aonde Deus quer que você chegue. Eu lembro da história de um certo missionário que ele tinha em sua porta 2 gravuras. Em uma das gravuras estava escrita Ebenezer, na outra Jeová Jireh. E alguém perguntou: por que essas 2 gravuras na tua porta? Para que toda vez que eu olho, para que toda vez que eu entro, para que toda vez que eu saia, eu nunca esqueça de 2 coisas em minha vida. A primeira, Ebenezer, ou seja, eu só estou onde estou porque Deus me ajudou. Eu só cheguei aonde eu cheguei porque Deus me ajudou. Foi o poder de Deus que me trouxe até aqui. Porque às vezes, irmão, nós nos esquecemos quem nós éramos e só olhamos para quem nós somos. Sabe, irmãos, aquela roupa que por vezes você abre o seu guarda-roupa e de repente diz: o que essa roupa está fazendo aqui? Que você olha e não sabe nem que cor é mais aquela roupa, porque é de tão velha que estava e misturou as cores, você não consegue nem discernir mais a cor, e aquela roupa não era para estar ali, mas está, mas aquela roupa está ali, às vezes para você olhar que era a única roupa que você tinha para andar, para o círculo de oração, para a escola, para os lugares, aquela roupa você ia para todo canto, porque você não tinha outra, e Deus faz questão de preservar alguma coisa do meu e do teu passado, para que as nossas asas nunca cresçam e que nós sempre sejamos agradecidos e saibamos que nós estamos aonde estamos porque Deus nos trouxe até aqui. Glória! Aleluia! E alguém diz assim: mas e a outra gravura? Jeová Jireh. Diz para que quando eu olho para tantas coisas que estão acontecendo no mundo, tanta insegurança, nós olhamos o noticiário, o jornal, e nós não sabemos se iremos amanhecer vivos, porque são tantas lutas, tantas tribulações, que nós não saberemos que iremos amanhecer o dia. E aí ele diz assim: para que eu olhe para essa gravura e veja que Deus cuidará do meu futuro, Deus cuidará do futuro da minha casa, Deus cuidará do futuro da minha família, e eu hei de chegar até onde Deus quer que eu chegue. Deus sempre há de ser em nossa vida Ebenezer, e Deus sempre há de ser Jeová Jireh também em nossa vida, porque nós só temos provisão e certeza do nosso futuro através de Jeová Jireh, aquele que cuida, aquele que provê, aquele que leva, aquele que conduz, aquele que guarda, aquele que protege e aquele que vai fazer com que você chegue ao teu destino. Saia daqui nessa tarde certo de uma coisa: você está no Deus